versículo 19, ele diz lá, te propus, quem propôs? Deus, te propus a vida e a morte, bênção e a maldição. Olha o que Deus está falando. Te propus vida ou morte, bênção ou maldição. A gente pode pensar, puxa, Deus não é bom, por que Deus está fazendo isso, propondo vida e morte, bênção e maldição? Porque Deus não quer robôs, né? Marionetes. Deus não quer pessoas que sigam a Ele, porque Ele tem tudo de bom, Ele é maravilhoso, então eu vou seguir e tal. Não, Deus é bom, Deus tem o melhor para os seus filhos, mas nós precisamos entender algo aqui muito importante, que Deus colocou diante de nós o poder da escolha. A escolha é sua. Assim como colocou diante de Adão também a escolha do fruto das árvores que ele iria comer. Então, Deus sempre coloca, Deus permite situações. Muitas vezes não é a vontade de Deus, é a permissividade de Deus, algumas situações acontecerem na nossa vida, para que a gente possa escolher, porque na escolha nós estamos determinando o nosso coração. Na escolha nós estamos apontando para o que realmente nós queremos. Versículo 19 diz assim, escolhe, pois, na segunda parte, escolhe, pois, a vida para que vivas. Tão simples, né, irmãos? Escolhe, pois, a vida para que vivas. Agora, tem muita gente que diz, mas eu tenho Jesus, meu Redentor, meu Salvador, eu vivo debaixo da graça dEle, glória a Deus, nosso Deus é um Deus que nos guarda, nos abençoa, Ele não está preocupado com certas coisas, Ele é o Senhor e tal. E aí, no nome da graça, as pessoas vivem uma vida que escolhem qualquer coisa para a sua vida e diz que é a graça. Escolhem qualquer coisa para a sua vida e depois ainda responsabilizam Deus no final. Que se escolhe uma coisa ruim e a coisa dá tudo errado, está vendo? Olha aí, é a graça, eu estou confiando em Deus, olha o que aconteceu. Irmãos, a graça não anula a nossa responsabilidade. A graça maior de Deus é Jesus. Tudo está centrado nele, tudo para ele. Foi ele que realmente veio como Filho de Deus, morreu, ressuscitou e nos deu vida e vida eterna. E vida abundante também. Mas a vida é uma escolha, não tem jeito. Então, viver na graça e viver a vida de qualquer maneira e dizer que estamos debaixo da graça de Deus e tudo mais, não, a graça não anula a nossa responsabilidade. A graça também não anula a tua escolha. Você sabia que o próprio Jesus teve que escolher? É interessante que a vida dele, na hora de morrer, ele deu. Foi ele que se deu. Se ele não quisesse morrer, ele não morria. Gente, se Jesus abrisse a boca dele no momento da morte, pedisse uma legião de anjos, ou 1000 legiões, vinha na hora. Ele aqui está dizendo, escolhe entre a vida ou a morte, bênção ou maldição. Então, a pessoa diz, eu quero escolher a vida. Então, se a pessoa quer escolher a vida, ela precisa ir na direção da vida. É ou não é? Eu escolho a vida. E daí? Vai na direção da vida. Não é escolher a vida e fazer outras coisas erradas e achar que a vida tem que chegar... Não, vai na direção da vida. Se nós estamos escolhendo a vida, nós vamos ter um impulso para buscar o quê? A vida. Escolheu a vida, então nós vamos caminhar em direção a ela. E quem é a vida? Jesus é a vida. Ele é a vida. Então, se eu quero a vida, eu tenho que andar na direção da vida. Como é que eu vou querer vida andando na direção da morte? Não dá certo. Não dá certo. No versículo 20 diz,
amando ao Senhor teu Deus, primeiramente. Ame ao Senhor teu Deus. Amar a Deus quando você recebe um aumento, amar a Deus quando você está sentindo alegria dentro do teu coração, amar a Deus quando as coisas estão bem é muito fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas, independente de qualquer coisa, Ele é número 1, é primazia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, querido, quando nós buscamos ele amar a Deus, é a primeira coisa. É inegociável, não tem papo. A nossa vida, ela é o que é, porque amamos a Deus. E nós não podemos, até com a nossa própria vida, fazer alguma coisa para parar de amar a Deus. Não, parar de amar a Deus é morte. Para nós não tem. Para o cristão, aquele que conhece a Deus, e você que está nos ouvindo não conhece, conheça hoje. Porque quem conhece o Senhor, quem experimenta da presença de Jesus, sabe a vida que Ele é, e não tem mais troca, não tem o que fazer. Ele é a vida e ponto final. Ele é tudo para nós. No versículo 20 ainda, ele diz, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Depende o quê? Essa escolha de amar a Deus, amar ao Senhor, dar ouvidos à sua voz, apegar-se a Ele, então isso depende da nossa vida e a nossa longevidade. O poder da escolha está conosco, irmãos. E aí eu queria dar um exemplo de escolha cego de nascença. O que aconteceu com aquele cego ali? Aquele cego não pediu cura e nem foi até Jesus. Jesus foi quem viu o cego. Tudo que eu estou falando para você está lá em João 9. Jesus é que viu o cego. Quando Jesus viu o cego, aí começou algumas coisas acontecerem, as pessoas começaram a falar, quem é que pecou? Estão lembrados? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego, né? Era uma crença da época, e aí foram falando aquilo, e o cego está ali parado, ouvindo tudo que eles estão conversando. E aí Jesus diz, não foi ele, nem os seus pais que pecaram, mas essa enfermidade é para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, bastava Jesus olhar para ele e falar, olha, sua cegueira é para manifestar a glória do meu Pai. Fica bom agora, ser curado agora. Imediatamente o cego poderia ficar curado, como outros foram. É ou não é? Mas aqui está acontecendo algo que é para a gente pensar. Vamos lá de novo. Essa tua enfermidade é para se manifestar na sua vida a glória ou as obras de Deus. Cuspiu no chão, Jesus fez lodo e passou nos olhos do homem. E disse para ele, agora você vai e lava-te no tanque de Siloé. E foi embora. Vamos lá. O cego viu Jesus? Ali não, viu depois. Ali não viu Jesus. Não sabia como é que ele era. Não viu. O cego tinha ouvido o que ele falou, que a enfermidade é para a obra de Deus, para a glória de Deus. Ele ouviu isso. Mas Jesus não o curou imediatamente. E aí no versículo 7, diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. Depois de cuspir e fazer lodo e passar nos olhos do homem, vai e lava-te no tanque de Siloé. Ainda no versículo 7 diz, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Voltou vendo.
que aconteceu aqui? Consequência de uma escolha. Consequência de uma escolha. Os discípulos estavam falando que a enfermidade dele, alguém tinha pecado, ou ele no ventre da mãe, ou os pais dele. Jesus disse que a enfermidade era para a glória de Deus. O que está acontecendo? Duas palavras. Uma aponta para medo, para a morte. Que se ele acredita que ou ele ou os pais pecaram, ele continuaria cego. A outra é para a glória de Deus. O que aconteceu? O Senhor deu a ele uma palavra e foi embora. Quem foi a escolha de ouvir a voz do Senhor? Do cego. Lembram das 3 consequências da vida? Amar a Deus. Qual é a segunda? Ouvir a sua voz. Esse cego era cego, mas ouviu a voz do Senhor. Ele poderia não ter ido até o tanque de Siloé. Então, o poder da escolha estava na mão do cego. Não estava mais com Jesus. Ah, pastor, mas Jesus falou que era para a glória de Deus. Sim, é para a glória de Deus se o cego obedece a palavra liberada. Ele foi, obedeceu e foi até o tanque de Siloé, se lavou. Quando se lavou, voltou a enxergar. Queridos, tem um princípio aqui muito importante. É muito importante. Isso aqui serve para nossas vidas, porque muitas vezes a gente fica se desculpando as coisas. Não importa o que aconteceu mais lá, não importa como foi, não importa a quarentena, chega! Começa um tempo novo. E o que você escolhe hoje pode determinar todo o resto da tua vida. Deus tem poder para mudar a nossa vida toda diante de uma escolha apenas. Ele tem poder para fazer isso. Esse cego de nascença, ele colocou o destino dele em cima de uma palavra. Ele colocou o destino dele em cima do que ele ouviu. Ele não quis saber. O que ele ouviu foi: vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus nem disse para ele: se lava no tanque de Siloé que você vai enxergar. Não, Jesus só falou: vai lá e lava-te no tanque de Siloé, mais nada. Mas ele ouviu aquela palavra, então o destino da vida dele ficou em cima de uma palavra que ele ouviu. Quando você ouve uma palavra de Deus, coloque a tua vida em cima dela e você vai ver onde você vai chegar. Você vai chegar aonde ele determinou. Nós podemos escolher colocar nossa vida em cima da palavra de Deus, ou colocar nossa vida em cima da palavra do homem, ou em cima da palavra de qualquer um. Mas no nome de Jesus, hoje você vai entender essa verdade. Coloca a tua vida em cima da palavra do Senhor, e você vai chegar em lugares que você jamais imaginou que chegaria. Aprendemos com este cego que ouviu a palavra de Jesus e escolheu ir até o tanque, como Jesus falou. Aprendemos com ele coisas interessantes. A vida está ligada à nossa escolha. A escolha é sua. É ou não é? Outra coisa, parar de nos desculpar. Deus sabe do meu destino. Ele sabe. Mas você pode perder o seu destino. A escolha do futuro dele estava na mão dele. O futuro dele estava na mão dele. Nas tuas mãos está tudo que você precisa para chegar onde Deus escreveu. Está aí na tua mão a palavra dele, a Bíblia. A palavra que ele te dá, a palavra que ele fala contigo, está na tua mão. Deus cuida do nosso futuro quando nós cuidamos do nosso presente, porque se a gente não cuida do nosso presente,
No nosso presente, a nossa vida está toda descontrolada, toda desgovernada. Como é que vai ser o futuro? O futuro Deus vai abençoar. Queridos, é o que eu falei, Deus pode mudar a maldição em bênção? Sim, mas nós, quando conhecemos a palavra e a verdade, vamos caminhar em cima, vamos escolher o que é certo, vamos escolher amar o Senhor, vamos escolher realmente ouvir a sua voz, estar apegado a Ele cada dia mais da nossa vida. E nós vamos colher grandes frutos, nós vamos colher a vontade dEle para a nossa vida. Hoje Deus pode dar uma direção nova mediante as escolhas que você fizer nesse lugar. Deus pode realmente te conduzir para coisas novas. Uma escolha tua vai levar você para um novo nível. Um poder de escolha tão grande que todo o teu futuro vai ser abalado, vai ser mudado, vai afetar o teu futuro e você vai dizer, pós-quarentena, minha vida tomou um novo rumo. Pós-quarentena eu fui para um nível que eu nunca poderia imaginar que ia chegar lá. Pós-quarentena eu entrei no melhor de Deus para a minha vida. Você vai dizer hoje, eu escolho ser curado. Eu escolho ser livre. Eu escolho ter esperança. Eu escolho ter paz. Eu escolho ser abençoado. Eu escolho vida. E vida em abundância que Ele conquistou para mim naquela cruz, João 10:10.